Opa, agora sim. Questões de eventos online. O microfone estava desligado, mas voltamos. Boa noite. Iniciamos então o último turno do nosso penúltimo dia de encontro nessa semana acadêmica do curso de Psicologia da FURG. É um evento, inclusive, inteiramente organizado e muito bem organizado por mulheres estudantes. Um fato que me chamou a atenção e que eu acho importante ressaltar, né? Esse empoderamento da mulher dentro da universidade, ocupando também lugares de saber, lugares de poder, de construção intelectual, né, na sociedade. Então, mando um salve aí a todas essas mulheres que estão se mobilizando há meses para que essa semana e essas trocas pudessem ocorrer da melhor forma, para que nós pudéssemos estar aqui construindo esse palco para pessoas tão incríveis tecerem esses diálogos necessários que rolaram e vão rolar ainda por aqui. Eu me chamo Dini, vou mediar esse turno do nosso encontro, com exceção da próxima mesa que vai ser mediada pela professora Jerusa. Lembrem da nossa parceria com a Bicharada Universitária, tá? Se tu ainda não contribuiu e for possível para ti, vai ali, faz um Pix, o Pix do cuidado. Te garanto que vai fazer uma diferença significativa na vida de alguns seres. Nós vamos disponibilizar o Pix no intervalo das palestras. Qualquer valor é válido. Pode partilhar dentro das suas possibilidades. Bem, então hoje nós iniciaremos com a mesa redonda Espiritualidade Ameríndia, Neo-Xamanismo, Cosmologias e outras psicologias no enfrentamento do Covid-19, por Marlon Pestana e Rejane Pafej. No intervalo ficamos com uma intervenção artístico-cultural do projeto Interligas, através da Poesia da Loucura. E depois teremos a última do dia, A Dor da Perda, os desafios do processo de luto na pandemia, pela Bruna Marcelino. Seguimos então para as apresentações da primeira mesa da noite e da mediadora que vai conduzir mais de pertinho esse diálogo. Rejane Pafej Caingang, neta de Domingas, filha de Maria Cairu, mãe de Cafag e filha da Floresta. Psicóloga, mestrando em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Marlon Pestana, professor adjunto do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, ICHI da FURG, atuante nos campos de São Lourenço do Sul e Carreiros. Professor do programa de pós-graduação em História da FURG. Docente efetivo dos cursos de bacharelado em Agroecologia, licenciatura em Educação do Campo História. Professor das disciplinas de História e Cultura Indígena no PPGH FURG. Membro efetivo do Comitê de Ética em Pesquisa do CEP FURG. Coordenador do Programa de Acampamento Pedagógico ao Estudante Indígena e Quilombola do LEDOC FURG. Possui graduação em História pela FURG. Especialista em História do Rio Grande do Sul, Sociedade, Política e Cultura pela mesma universidade em 2004. Mestre em História das Populações Indígenas pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, em 2007. E doutor da História das Populações Indígenas pela mesma universidade em 2014. Formação complementar em Antropologia, Modelos Atualísticos e Povoamento pelo CONICET Uruguai. Membro do Comitê Científico da revista Fazendo Antropologia no Alto Solimões. A mediadora será a Jerusa Tavares, docente do curso de graduação e pós-graduação em Psicologia e da residência multiprofissional em Saúde da Família da Universidade Federal do Rio Grande, nossa querida FURG. Vice-coordenadora do Núcleo de Estudos do Trabalho e Constituição do Sujeito, NETICOS, integrante do Grupo de Estudos sobre Saúde Coletiva dos Ecossistemas Costeiros e Marítimos, o GECEM. Jerusa, te passo a palavra. Seja bem-vinda ao nosso evento. Obrigada, Dini. Boa noite, pessoal. Eu vou, antes da gente começar, assim, proferir breves palavras aqui, tá? Qualquer coisa vocês me chamem ali no chat, enfim. Serei muito breve. Então, boa noite a todas as pessoas, né, que participam conosco em tempo real. Meu nome é Jerusa, como já disse a Dini, eu falo aqui do meu quarto escritório, né, aqui no Balneário Cassino, Rio Grande. Tenho cabelos curtos, né, crespos, pretos, não tenho filhos, nem filhas.
Sou docente do curso de Psicologia, estarei mediando, então, essa mesa no dia, neste dia 28 de outubro de 2021. Então, como a Dini já falou, espiritualidade ameríndia, o xamanismo, cosmologias e outras psicologias no enfrentamento do Covid-19. Então, estarei na companhia aí virtual, um grande prazer, da mestranda Regiane, do professor Marlon, e como a Dini já os apresentou, vocês vão conhecê-los também logo em seguida. Então, antes de começar, eu gostaria de proferir algumas palavras de forma muito breve. Uma delas se refere aos aspectos técnicos, então esse evento ele está sendo gravado, então fica no YouTube. Tá? Faço também uma saudação inicial para quem vai nos ver em outro momento que não esse, no tempo real, mas não nesse mesmo sincronismo que a gente está agora. Além disso, gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora da Semana Acadêmica do curso de Psicologia, titulado neste ano Psicom, Novos Caminhos da Psicologia Contemporânea, pela lembrança do meu nome como mediadora dessa importante discussão, e certamente me chamaram em virtude das discussões que fizemos em uma disciplina muito especial do nosso curso, a Psicologia Transcultural, criada pelo nosso querido professor Alfredo Martim, e que desde 2019 ministro conjuntamente com a colega e amiga professora Rita de Cássia Maciasek Gomes. Outro tempo e espaço de discussão foi a partir da participação de vários de nós no grupo de estudos em saúde coletiva dos ecossistemas costeiros e marítimos, o GESEM, como a Dini já falou, em que muito material produzimos buscando o bem comum. Nesse sentido, não posso me furtar de comentar sobre a data de hoje, considerada Dia do Servidor Público, e que infelizmente não é um dia de comemorações, mas de muita reflexão sobre as reformas ou contra-reformas que atingem em cheio a vida de toda a classe trabalhadora, que depende das várias políticas públicas que nós, os servidores e servidoras públicas, desenvolvemos todos os dias, seja na escola, na universidade, no Sistema Único de Saúde, o SUS, dentre outros espaços públicos. Então, o que é ser servidor, servidora pública na contemporaneidade, E o que a psicologia especial, a psicologia social, que é meu ponto de partida, tem a ver com isso? De maneira muito breve, e a partir da minha experiência também como docente em outro curso, podemos dizer que a administração pública tem como função social a ética do bem comum. Ou seja, procura se guiar pelo que é de interesse público. E o que seria o interesse público hoje, na contemporaneidade, como destacado no título do evento dessa semana acadêmica? O enfrentamento da pandemia Covid certamente é um deles. Mas não só essa crise sanitária, entre outras várias crises do capitalismo, tais como a crise ambiental, a crise econômica, a crise política, da saúde, da educação, do trabalho. Essas já são velhas conhecidas nossas, infelizmente. Mesmo antes da pandemia que vivenciamos nesse momento, que lamento e sinto muito, já ceifou a vida no dia de hoje, 606.679 pessoas só no Brasil. Como nos disse a professora Andréa Zanella em um encontro que pode a psicologia social em tempos de pandemia, foi organizado pelo Núcleo Sul-Sul da Abrapso, vivemos uma tragédia em pleno início do século XXI. É por esse motivo que precisamos de alternativas em várias áreas do conhecimento, na psicologia não seria diferente. Vários psicólogos sociais, há tempos, já se organizam para buscar alternativas para o enfrentamento dos problemas concretos da sociedade brasileira. Entre eles e elas, eu cito a professora Silvia Lani, que buscou sempre uma prática em psicologia voltada para esse intento. Assim, para finalizar, eu cito parte das conclusões de um capítulo dessa autora, que foi escrito conjuntamente com outros colegas, que organizaram o texto a partir de relatórios de pesquisa junto ao povo chavante, sobre as emoções vividas por este povo, publicado no livro Silvia Lani, Moda em Movimento. Então, abre aspas, os ameríndios, desde os primeiros encontros com o europeu, passaram por julgamentos díspares. As emoções vividas pelos chavantes, que analisamos neste trabalho, ilustram quão determinantes são as condições sociais para a formação do indivíduo. Acreditamos que reações emocionais que se efetivam em ações potencializadoras só podem emergir em sociedades cujos valores se fundamentem na formação de indivíduos autônomos que possam interagir como iguais, em direitos e deveres, numa sociedade que perceba o óbvio, que é o bem-estar de cada um, depende do bem-estar de todos. Então, está na página 66, 67 dessa publicação que eu falei do primeiro capítulo. Foi escrita pela Silvia Lani, em memória, com outros autores. Tá? Então, Lani, Coelho, Lima e Savaia, em 2018 que ele foi publicado.
Ainda que tenhamos essa e várias outras experiências nesse sentido, podemos dizer que a universidade não vem acolhendo tais questões de maneira ideal, nem no ritmo que seria necessário, em especial as epistemologias do Sul e as cosmovisões indígenas, de que vamos tratar aqui. Nesse sentido, a voz dos estudantes precisa ser mais acolhida e impulsionada nos espaços acadêmicos. Cito aqui um exemplo, o grupo de estudos que as estudantes Bruna Farias e a mestranda Charlene Bandeira protagonizaram no projeto chamado Psicoquilombologia, que eu pude participar a convite delas. Muitas discussões importantes foram abordadas por elas e outros acadêmicos de muitas partes do Brasil. Essas iniciativas são fundamentais para o projeto que temos como psicologia em nosso curso. Assim, agradeço pela paciência até aqui, encerro meu pequeno discurso e convido para que possamos dialogar com a Rejane e com o Marlon. Agradeço mais uma vez pela disponibilidade e atenção para conosco. A presença de vocês é fundamental para nós. Tá? Eu vou passar então, pessoal, a palavra para o professor Marlon, que vai começar conosco aqui, a sua apresentação, e depois a gente passa então a palavra para a Rejane. Marlon, passo para ti, agradeço mais uma vez e um bom encontro para nós, tá bem? Boa noite, professora Jerusa, muito obrigado pelo convite, obrigado a Raquel pela organização e saudar a mesa, um abraço caloroso à psicóloga Rejane Caingang e dizer para vocês que é uma grande alegria participar da Semana Acadêmica de Psicologia. Bom, nós fizemos um breve estudo sobre a cultura material dos povos indígenas da nossa região, para dar uma verificada no que mudou durante a pandemia, quais foram os reflexos na saúde mental e no comportamento cultural das etnias que nos cercam, nos povos originários que cercam os arredores da universidade. Observamos na cultura material o surgimento de alguns artefatos sagrados que ajudaram e auxiliaram no combate à pandemia de Covid-19. Isso não aconteceu só no nosso território, isso foi um evento nacional em diversas comunidades tradicionais, Chucuru Cariri, Araueté, Saterê, Maué, enfim, que desenvolveram artefatos sagrados para combater a pandemia. O mais comum que nós observamos foram as máscaras faciais, que foram doadas para as comunidades indígenas, máscaras faciais de pano, que os indígenas automaticamente pintaram essas máscaras. Seguinte, pode passar o slide. Então, teve com finalidade de identificar o que mudou na identidade cultural destes povos. Pode passar. Porque um dos exemplos clássicos do que incomoda, ou que ainda incomoda os povos indígenas, é aquela falácia, o discurso da imunidade de rebanho. Isso atingiu drasticamente a psique, o entendimento e a saúde mental das populações indígenas, e vou explicar por quê. Os indígenas vêm sofrendo genocídio desde 1500. Eles vêm sendo massacrados por comunidades não indígenas, brancas, imigrantes, pelos invasores portugueses e europeus que chegaram aqui. E falar em imunidade de rebanho é como se fosse uma insulta. Porque se funcionasse realmente a imunidade de rebanho, milhares de indígenas não teriam morrido nesse genocídio epidemiológico que vem ocorrendo com gripe, varicela, enfim. Então, se funcionasse, nós teríamos ainda 5 milhões de indígenas no litoral, e nós não temos. Boa parte dos indígenas vem sofrendo com epidemias desde o início do processo colonizatório. Essas são as comunidades, seguinte, que nós atuamos nesse período. Seguinte. E os territórios indígenas, Iviapotã, Pacheca, Pararroquê, Irambé e Guaitã, que é Caingang. São Mimbiás, Guaranis e Caingang que dividem esse território. Seguinte. E aí, devido a uma demanda da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental nas terras indígenas, as pró-reitorias solicitaram, então, para esse observatório, um boletim técnico de como se estariam reagindo ou se protegendo as comunidades indígenas, justamente porque a integridade do território indígena é fundamental para a preservação, e vocês sabem, do isolamento social. Mas não só isso, o drama do contato, porque psicologicamente os indígenas sofrem com essa questão da transferência, a questão da projeção de estereótipos,
do não indígena sobre os territórios indígenas. E isso é uma agressão muito forte, o desrespeito aos modos de vida tradicionais dos indígenas. Seguinte. Então nós tivemos como objetivo justamente identificar essas manifestações xamânicas para se proteger. Então foram garrafadas, chás, ungüentos, rapés, que é feito da casca das árvores, para aspiração nasal, o uso do tabaco, da planta do tabaco, para explantar não só espíritos ruins, mas também toda a higienização feita nos territórios indígenas através do tabaco misturado com álcool. Seguinte. Nós tivemos muitas resistências justamente porque os agentes municipais, os agentes estaduais acreditavam que o tabaco era para o vício da nicotina, mas para os indígenas é completamente diferente. A planta, o tabaco, é americano, é indígena, e que foi apropriado, claro, foi saqueado pelo não indígena. Mas ele serve para higienizar, então eles aspiravam, passavam esse álcool gel misturado com tabaco, enfim, justamente para espantar esse mau presságio, esses maus espíritos. E nós tivemos um trabalho duro, juntamente com as populações indígenas, com as principais lideranças, para justamente orientar as prefeituras para dizer que tabaco não era, na verdade é uma erva sagrada, é uma planta sagrada, assim como o chimarrão, a erva mate e os outros alimentos têm para essas populações indígenas. Mas logo em seguida as prefeituras de Camaquã, de Rio Grande, conseguiram compreender e as populações receberam o processo de higienização. Seguinte. Nisso, não só a segurança alimentar para esses povos indígenas se tornou fundamental na manutenção desses territórios, mas a visita periódica de agentes de saúde física, de saúde orgânica, de saúde mental, saúde alimentar. Junto com a Secretaria de Saúde, na questão mental, foi também um antropólogo. O antropólogo, então, ele estava responsável ali de observar as variações nos ritmos culturais, ritmos de plantio, cuidado com as sementes, seguinte. E que se observou foi, na verdade, um processo mais tranquilo, onde o isolamento social da pandemia 19 proporcionou um reencontro com essas cosmologias e com essas psicologias mais tranquilas. Por quê? Porque afastou o elemento não indígena das áreas territoriais indígenas. Naquele momento da pandemia, o isolamento social afastou, então, todos os elementos externos das comunidades. Assim as comunidades puderam viver mais tranquilamente. Por exemplo, a própria projeção de estereótipos, aqueles julgamentos que as pessoas passavam pela frente dos territórios indígenas, falavam, enfim, as transferências também de ideários, isso tudo deu uma aliviada, isso ajudou bastante. Porém, os indígenas convivem com as ideias de epidemias generalizadas desde o período colonial, como eu havia falado. Seguinte. Então, os indígenas já sabem que previamente, como povo originário, como os primeiros povoadores do nosso território, do território ameríndio, a Grande Pindorama, que essas doenças elas são não indígenas, elas são externas. E como toda doença externa, é preciso ter um cuidado, uma lógica na concepção da origem dessa doença. Então, rapidamente eles adotaram regras de higienização, controle das crianças não saírem dos territórios indígenas para poder se preservar. Seguinte. A metodologia utilizada nos boletins foi o Observatório de Saúde Indígena. A saúde mental e as cosmologias foram um aspecto mais importante, porque nós sabemos que em algumas comunidades indígenas, não é todas, claro, mas em algumas comunidades o uso do álcool ainda é constante e inclusive o machismo, a violência contra a mulher indígena também existe. Então, culturalmente, o processo pandêmico fez com que a autoobservação, a autoanálise dessas populações no território municipal fosse mais intensa. Seguinte, e para isso era necessário uma atividade, um diálogo, uma dialogicidade intercultural. Então aqui estão a Regiane vai falar um pouco das máscaras, dos desenhos das máscaras. Eu não entendo quase nada dos desenhos, mas eu sei que na parcialidade Caingangue, as duas parcialidades, Camé e Cairu, as máscaras que foram doadas em tecido branco,
e então elas foram pintadas pelas mulheres indígenas, mostrando as suas parcialidades. Essas pinturas tinham uma função, pelo que nos foi descrito, de proteger a pessoa destes espíritos maléficos que traziam então o Covid-19. Isso varia de população para população, mas o objetivo era isso, era mostrar a identidade, dizer que estamos nos protegendo, e protegendo também o não indígena, porque estamos preservando através dessa identidade etnográfica, digamos assim, de compreensão do todo. Pode passar o seguinte. E aí na Goitã, o cacique Cláudio recebeu os sanitaristas e se percebeu ao longo desse momento que faltou muito para os indígenas. Nas políticas públicas se conseguiram algumas coisas, claro, mas o Estado esteve ausente de forma muito nítida. A FUNAI esteve ausente, a FUNAI inclusive fez políticas para isolar ainda mais os indígenas, deixando eles completamente a par de doações, de auxílios, de confraternização com o não indígena, com empresas privadas que ajudam, que socializam. Isso foi um grande drama para muitas comunidades indígenas que trabalham vendendo o seu artesanato. E a venda de artesanato é fundamental para a saúde mental dessas populações, porque é dali que eles tiram o dinheiro para comprar suas especiarias, enfim, no supermercado. Então, o grande impacto na psicologia geral foi não conseguir vender os artefatos, esses artesanatos, principalmente no cassino, na Praça de Camaquã, no centro de São Lourenço, em Pelotas. Seguinte, em contraposição, os indígenas, principalmente o cacique Eduardo Ortiz, estando mais no seu território, localizou sítios arqueológicos, cerâmicas sagradas que serviram para afastar esses espíritos do Covid, esses espíritos maléficos, que é uma doença não indígena. Então trouxe essa cerâmica, abençoou o milho, fez rezos fortes. Seguinte, com isso chegaram mais alimentos, chegaram alimentos agroecológicos, alimentos saudáveis, através desse rezo forte, através, inclusive, de uma comunicação extrafísica, mas que na verdade ela era observada por todos os visitantes. Então, no momento que ele fazia esse canto, esse rezo forte, a mesma coisa que o Cristiano Quará em Camaquã, esses agentes de saúde observaram isso e sabiam que dependiam a segurança emocional daquela população, alimentos de boa qualidade. Seguinte. E aí as indústrias de pescado de Rio Grande doaram peixes. Essa aqui é a comunidade Caingangue, que está no Horto do Cassino, em Goitã, o portão do mar. E tudo isso fruto de reza, de canto, de sonho. Os indígenas sonham com essa questão. Então o sonho tem um papel fundamental na psique nativo brasileira, indígena, principalmente Guarani. Caingangue também é fundamental. Mas os ancestrais, os espíritos desses ancestrais, dos indígenas, escutaram esse apelo. E aí, arqueologicamente, antropologicamente, nós conseguimos observar isso pela cultura material. Seguinte. Então houve um movimento muito maior, digamos, de generosidade. Aqui é para Roquet, no Horto, ali no Domingos Petrolini, em Rio Grande, a cacica Talcira. Então a mobilização para alcançar essas populações indígenas em isolamento e não podendo vender seu artesanato foi muito maior. Então, protegidos por Nhanderu, protegidos pelas suas divindades, eles puderam receber então estes alimentos. Seguinte, vocês sabem que as pessoas bem alimentadas e com qualidade de vida, elas conseguem ter uma harmonia melhor do lar e melhor na sua conexão e reconexão com a natureza. Então nós fizemos algumas atividades para compreender melhor esse papel do isolamento social na construção do psiquismo indígena. E aí o que se observou, seguinte, foi que
as atividades tradicionais, algumas delas já esquecidas, como o plantio do milho de cateto e outros, foram recuperadas lentamente, justamente porque a venda do artesanato deu uma desacelerada e aí foi possível então investir mais em agrofloresta, agricultura sintrópica, pensar mais na recuperação dos territórios, reconectando-os melhor com a natureza. Mas isso são só movimentos. Pode passar o seguinte? E claro, as anciãs, as senhoras com ampla sabedoria e conhecimento da floresta, elas trouxeram muitas frutas, muitos alimentos, elas identificam, é como andar numa farmácia, quando nós acompanhamos uma senhora anciã indígena, ela vai colhendo todos os frutos que são importantes no combate a essas viroses. Seguinte. O milho, bananinha do mato, a marcela, frutos, leguminosas saudáveis, sem agrotóxicos, sem veneno. Seguinte. A bênção entre os Guarani, a bênção da água do Jabuti, uma água purificada que é sorvida pelos não indígenas, ficou muito claro, porque essa água ela recebe o rezo forte, recebe o cântico forte, e ali há uma certa sugestão coletiva. As pessoas se sugerem então a segurança e a saúde, e a melhora é nítida. Seguinte. Então, essa integridade do território no próprio isolamento mostrou duas coisas interessantes. O primeiro foi a ausência total do Estado, e justamente mantendo aquele aspecto genocida colonialista. O Brasil ainda é uma pré-nação. Isso decepcionou muito quem trabalha junto com os povos indígenas, porque até a FUNAI saiu fora. Seguinte. E o mais importante foi o rapé. Aqui o Cristiano Quarai, né, o pajé, a liderança indígena, o Cristiano da Iviapotã, ele está me aplicando o rapé, que é na verdade cinzas de casca de árvore trituradas, misturada com tabaco moído, e justamente pelas narinas, porque se divulgava muito entre a mídia que o vírus era perdigotos, enfim, o Covid era perdigotos que entrava pela narina. E então a saúde, a preservação e a higienização das narinas era fundamental. Então eu fui um dos que recebi essa medicina da floresta sagrada para a preservação e mantenimento e o afastamento do Covid-19 do corpo. Seguinte. A alimentação foi realmente muito importante. O surgimento de novos alimentos e variantes de alimentos mostrou que as populações Mimbiá-Guarani estavam mais atentas à saúde do espírito, à saúde e à consolidação desse espírito, do que ele se alimenta, porque justamente na venda do artesanato, estando nos centros urbanos, a alimentação era feita nas carrocinhas de cachorro-quente, era feito nos bares, enfim, mas um retorno ao isolamento social mostrou o quanto a alimentação tradicional era importante. Então o tipá, o mondiapé, tudo isso passou a ser constantemente. Então aumentou também a demanda por farinha de trigo, mandioca e outros derivados. Seguinte. E aí que fica meu agradecimento, já indo para as conclusões, do Cristiano Quarai e do Eduardo Ortiz, os nossos interlocutores, que foram os principais formuladores dessas ideias, foram eles que nos comunicaram sobre esses artefatos sagrados, que são importantes na preservação da saúde mental das populações indígenas. Muito obrigado pelo convite, professora Jerusa, Raquel e a Rejane, a colega Caingangue. Então agora eu agradeço muito. Está aí as imagens. Muito obrigado, pessoal. A quem nos está assistindo, caloroso abraço. Muito obrigada, professor Marlon. Acho que você nos apresenta aí um trabalho, aí, nos mostra como é importante a gente estar presente, enfim, estar investigando, conhecendo a nossa realidade. Você mostrou todas aldeias aí próximas, comunidades indígenas próximas aqui a nós. Então, muito obrigada. A gente volta a conversar com o professor Marlon, mas agora, nesse momento, eu vou passar a palavra, então, para a nossa convidada, a psicóloga, mestranda, a Rejane,
tá? Ela vai falar um pouquinho aqui conosco e depois a gente vê as perguntas, se quiserem já deixando, né, ali nos comentários, depois a gente tenta fazer uns minutinhos também para perguntas, tá bem? Rejane, muito obrigada desde já e passo a palavra para ti, tá bem? Então, boa noite a todos e a todas e a todos, né? Eu sou Rejane Pafé Caigangue, eu sou neta de Domingas, eu sou filha de Maria Cairu, sou mãe de Cafã e costumo dizer que eu sou filha da floresta. Filha da floresta porque eu sou semente dessas mulheres que foram violadas, que foram violentadas, que foram escravizadas, mas que lutaram até o fim para que eu estivesse aqui hoje nesse espaço, né? Que foi um espaço de muita luta, um espaço de muita resistência, onde eu honro esse espaço, oferecendo esse espaço a essas mulheres que eu sou semente delas, né? E eu também sou semente de Pufé. Pufé é uma árvore maleável, uma árvore forte, uma árvore guerreira, né? Foi assim que foi dado o meu nome. Em meio a tantos homens, eu sou a Pufé, aquela flor que dá amarela, branca, roxa. Então, para o meu povo, eu sou IP. Deu certo lá, amor? Desde que a gente nasce, a gente é colonizado. A gente tem que ter um nome, entre aspas, brasileiro, né? Que nos diz que somos do Brasil. Então, isso ainda é muito triste, mas eu sou Pufé. E também estou deixando as minhas sementes, né? Porque o Cafã é minha semente. Então é uma honra estar aqui nesse espaço. Gratidão, Raquel, pelo convite. Jerusa, é uma honra. Marlon, é uma honra, né? Dini, é uma honra. Espero poder contribuir para que a gente pense um pouco mais, reflita um pouco mais sobre a saúde dos povos indígenas. Então, eu sou psicóloga, né, sou mestranda em Psicologia Social e Institucional na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS. Estou trabalhando com o adoecimento das mulheres indígenas na universidade, né, porque existe um acesso, mas a permanência é negada, porque todos os dias nos moldam ao padrão colonial, ao padrão branco, aonde não respeitam os nossos modos de ser e viver. Então, eu estou trabalhando hoje para dar voz para essas mulheres que são sempre silenciadas, mas que a gente está aí lutando há mais de 521 anos. E a gente vai continuar lutando, porque outros virão, as nossas sementes virão. Quando eu comecei a pensar sobre a psicologia Caigangue, que eu vou apresentar um pouco para vocês hoje, eu cheguei na universidade, né? Primeiro de tudo, cheguei na universidade, uma universidade branca, uma universidade totalmente europeia, ocidental, onde eu não me enxergava nela, onde dizia que o meu povo estava doente. Então eu comecei a pensar, como eu vou trabalhar algo que diz que o meu povo está doente? Como é que eu vou voltar lá para o meu povo e vou trabalhar uma psicologia totalmente diferente para o meu povo? Né? Então, eu sou da terra indígena Nonai, que fica localizado no norte do Rio Grande do Sul, e é para o meu povo que eu queria voltar e trabalhar. É para a saúde do meu povo. Nesse meu tempo eu fui mãe, né? Como eu falei no início, eu sou mãe do Cafã. Hoje ele tem 9 anos, então na graduação eu tive meu filho. Então os enfrentamentos eles foram muito fortes. O preconceito, a violência, ela foi muito mais forte, porque existe um padrão europeu, onde diz que o estudante, o universitário, ele não pode ter família, ele não pode ter os compromissos, né? Ele apenas tem que se dedicar à academia. E para nós, povos indígenas, é o contrário. Filhos, família, o nosso coletivo, ele é sagrado. Então, eu comecei a levar essas vozes para dentro da universidade, né? Então, as especificidades culturais, elas colocam inúmeros desafios, entre elas, a formação adequada dos profissionais na área da saúde mental. Por que eu trago isso? Porque a gente falava, eu lembrando de algumas coisas aqui, mas, por exemplo, quando a gente vai aplicar algum teste, tem lá a pessoa, a casa, a árvore. E aí tu vai desenhar a casa, se você não desenhar a chaminé, automaticamente você não tem calor no lar. E eu ficava pensando, mas como assim? Se a chaminé não é do Brasil, a chaminé é uma coisa lá de fora do Brasil, e poucos têm uma chaminé. A gente tem uma churrasqueira,
A gente tem o fogo no chão, mas não uma chaminé. E aí isso me intrigava muito, né? Uma psicologia onde dizia que ouvir vozes era uma patologia, era uma esquizofrenia. E eu ficava pensando, mas até que ponto essas vozes, elas são tão ruins assim? Porque para o meu povo ouvir vozes é se sentir conectado, é se sentir vivo. Isso é motivo de saúde para o meu povo, né? Então eu comecei a levar essas vozes, né, dos cuyãs. Os cuyãs são os nossos médicos espirituais, os nossos cofás são os nossos velhos sábios. E comecei a mostrar que para nós não existe castração, por exemplo. E que a medicina tradicional e saúde andam juntas. E que os nossos modos de ser e viver indígena são momentos terapêuticos. E que terapia não se faz apenas entre quatro paredes, não se faz apenas no divã. E a gente pode sim construir os nossos momentos terapêuticos e fazer da nossa vida todos os dias um momento terapêutico, né? Eu vou começar explicando para vocês um pouco desse símbolo que eu tenho, né, o Camé e o Cairu, para vocês entenderem um pouco dessa questão da saúde e da doença que eu trato. O camé, ele é simbolizado por um traço, né? Então, eu sou de família camé. São traços mais alongados, a gente é mais linha de frente, a gente é mais guerreiro, mais impulsivo também. Enquanto o cairu, ele é simbolizado por um círculo. Eles são mais espirituais, eles são mais estratégicos, né? Por exemplo, o sol, ele é camé. A lua, ela é cairu. A onça, ela é camé. O macaco, ela é cairu. Os nossos artesanatos, eles evidenciam os nossos traços cosmológicos, porque a gente acredita que para nós é o que nos mantém fortes. Para nós é o momento de saúde fazer o nosso rito e colocar a nossa marca no nosso corpo, porque foi por ela e através dela que a gente conseguiu chegar até aqui, né? Os nossos guerreiros levando e evidenciando as nossas marcas. Então, para nós, ela é um momento de saúde. E eu fiquei lembrando, enquanto o Marlon falava das máscaras, o quanto para nós os Pincoré, que a gente chama, né, que são os espíritos ruins, a gente barra ele com as nossas marcas. Então, o colocar as máscaras também para nós era um momento de saúde. Ao pintar as nossas máscaras, é um momento terapêutico, né? Porque para nós o grafismo, a pintura, isso para nós são momentos do coletivo onde a gente torna desses momentos terapêutico e faz disso algo bom para nossa vida. Então, enquanto como eu falei, a gente evidencia os nossos traços cosmológicos nos nossos artesanatos, seja nas máscaras, seja nos colares, né? Seja nas nossas pulseiras, seja, enfim, no nosso corpo, nos nossos brincos, nos nossos cocares. A gente evidencia as marcas que a gente as nossas marcas que para nós é saúde, né? Que são os nossos modos de ser e viver indígena. Ainda seguindo a tradição do Caigangue, a gente se complementa. Então, o Cairu e o Camé, eles têm que se complementar. Então, os casamentos, eles têm que se complementar. E não pode ser de metades iguais, por exemplo. Não pode ser um Camé com Camé ou um Cairu com Cairu. Eles têm que se complementar. Assim é o nosso artesanato. Enquanto um cairu, ele vai evidenciar o traço que ele corresponde, o camé também vai fazer isso. Isso para nós é um momento terapêutico, né? Os filhos, eles pertencem à metade paterna. Então, se o pai for camé, os filhos vão ser camé. E a Janine Nunes é uma psicóloga maravilhosa, guarani, que eu tenho muito orgulho dela. Ela fala justamente isso, né? Que a palavra é a nossa medicina. Nós temos direito ao nosso nome e à nossa história. Porque o nosso nome, o nosso grafismo é a nossa história. A gente começa desde aí nos identificando como sujeitos, né? Como fala a psicologia. A partir daí, nós constituímos o que é ser sujeito dentro da aldeia, sujeito ao qual a gente vai se identificar, vai defender as nossas aldeias, vai lutar por elas, né? Então, a psicologia que eu trago, essa psicologia Caigangue, ela ouve as vozes dos Iangrês, que são guias da mata, faz uma escuta coletiva para dar o melhor ao meu povo, pois a psicologia que eu aprendi na universidade é uma psicologia europeia e que não fazia sentido para minha vida, e eu tinha muita dificuldade de me enxergar ali. E se eu tinha dificuldade de me enxergar ali, como é que eu ia explicar para o meu povo o que é recíproco, o que é priori, a posteriori, né? Por que tem que ser uma linguagem tão difícil?
Por que tem que ser uma linguagem ao qual poucos entendem? Né? Então, a psicologia que eu trabalho é uma psicologia onde a linguagem é simples e que o meu povo vai ler um artigo, uma publicação que eu for fazer, e ele vai se identificar, ele vai se sentir naquele espaço, porque é para eles e através deles. A gente senta ao redor do fogo, com histórias, com canto, com dança, faz disso um momento terapêutico, e eu levo essas vozes para dentro da universidade, né? E o Krenak, ele fala isso também, que a gente não pode esquecer da onde a gente veio, porque só assim a gente vai saber para onde a gente vai. Isso é importante para um indivíduo, isso é importante para um coletivo. Então, quando eu trago esses momentos terapêuticos que eu vivi a minha vida toda dentro da aldeia, é porque eu sei que realmente isso para nós é saúde. E eu sei o quanto profissionais indígenas têm uma potência muito grande e são muito qualificados para trabalhar com seus povos. Então, o meu sonho hoje é que a gente tenha um indígena em cada espaço representando o seu povo, né, para dar o melhor para os povos indígenas, para cada etnia, né? Porque a gente leva em conta a nossa cultura, os nossos modos de ser, pensar, agir, sentir, né? Assim como as formas de conhecimento e saberes. Ressalto que o indígena que vai para fora, na cidade grande, para a selva de pedras, ele não deixa de ser indígena, né? Como é que eu posso dizer, desculpem, ele está cada vez mais aprendendo, ele está tendo um aprendizado maior para levar para dentro das aldeias, porque a gente precisa muito dessas vozes, né? A gente precisa de uma representatividade em todos os espaços. A gente está cansado que as pessoas falem por nós, né? Então, a psicologia que vai para a aldeia, ela não deixa de ser psicologia, pelo contrário, ela se transforma, ela se abre para perspectivas indígenas. Então, eu me atrevo a dizer que isso é uma psicologia decolonial, isso é fazer saúde decolonial, né? No sentido de desprender das perspectivas colonizadoras. Uma psicologia formada dentro das aldeias indígenas a partir do Kanyagang Mahan. O Kanyagang Mahan, que eu me refiro, quer dizer o que faz bem para nós indígenas, né? Porque eu via muito que, por exemplo, quando a gente falava em saúde, tinha lá uma caixinha, né? Uma caixinha do SUS, vamos dizer assim, que dizia bem viver indígena. E eu ficava pensando, mas como assim bem viver indígena? Se somos mais de 305 etnias com suas particularidades, com suas especificidades culturais. E sim, vamos trabalhar uma cosmologia, mas todos nós vamos trabalhar de uma forma diferente. Então, nem tudo que é saúde mental para mim, o que é saúde para mim, vai ser para o povo pataxó, vai ser para o povo guarani, né? A gente trabalha a saúde, mas cada um dessas etnias, dessas 305 etnias, trabalha de uma forma diferente. O povo caigangue, né, o meu povo, a gente tem uma relação com o mundo espiritual muito grande. Então, a gente acredita que tudo influencia, né? Eles nos guiam, eles estão por toda parte, na água, nas árvores, no ar, a Mãe Terra. A Mãe Terra, para nós, ela é sagrada. Os seres que habitam nela têm espírito, tudo respira. Desde a barriga da mãe, a gente aprende o mundo dos nossos pais. Como eu falei lá no início, a gente constitui a partir daí nós enquanto sujeitos, né? Então, a entrada na mata. A entrada da mata, a gente aprende que não é só entrar na mata, a gente pede permissão para a mata. Eu dou exemplo das nossas casas. Vocês vão gostar que alguém entre simplesmente na sua casa, se aposte do que você tem? Né? Assim é a floresta. Então, a gente pede permissão para entrar na floresta, a gente pede com respeito e educação para tirar um galho de uma árvore, porque a gente acredita que ela também sente dor. A gente acredita que, com respeito e educação, nós também vamos ter saúde, porque a gente depende da saúde da floresta. Os nossos sonhos, como disse o Marlon, nossos sonhos, eles são sagrados, eles nos guiam. E a gente deixa os nossos pensamentos livres justamente para isso, para a gente ser guiado através dos nossos sonhos, né? O quanto para nós a nossa cestaria ela é sagrada. Por exemplo, a peneira, né? Vocês veem que muitos indígenas vendem super baratinho nos grandes centros, né? Aquela peneira redonda, toda furadinha, que acredito que muitos já devem ter visto. Para nós ela é sagrada, tem um rito para entrar na mata, pedir permissão, né? Para tirar a matéria para fazer a obra-prima, para fazer a cestaria.
tem um pedido de permissão para levar para casa, para tirar da mata, porque a gente acredita que isso para nós é saúde, que isso é saúde mental, que isso é saúde física, e que assim, a gente depende da saúde das florestas. Então, por que eu digo que é sagrada? As nossas crianças, elas são muito livres. Como vocês viram que eu falei lá no início, falei, olha, pra gente não existe castração. E realmente, a gente vai aprendendo, a gente vai se constituindo enquanto sujeitos e somos muito livres para isso. A gente não vai almoçar ao meio-dia. A gente não vai dormir às 10 horas. A gente não vai acordar às 8 horas da manhã. Por quê? A gente respeita o nosso corpo. E assim são as nossas crianças, né? Muito mais elas, na verdade, né? Porque elas estão se conhecendo, elas estão crescendo. Então, às vezes vão para a mata sozinhas, se assustam com um bicho, caem na água, isso é super normal, né? Crianças com 6, 7 anos estão no rio brincando, estão na mata brincando, isso é super normal. E acontece de uma criança se assustar, né? E a gente acredita que tem muitos espíritos dentro da mata, dentro da água. E a peneira, por exemplo, a gente vai lá, quando uma criança se assusta na água, a gente pede permissão para a mãe água, a gente diz, né, Ngoi, e mais que perecotim, conecta tiver, que quer dizer mãe água, mãe sagrada, devolve o espírito do meu filho, ele ainda é pequeno. A gente vai lá com a peneira, com todo respeito e delicadeza, e vai jogando a água para fora e vai chamando o espírito do nosso filho até em casa, porque a gente acredita que a criança pode adoecer e chegar até a morte, né? Ou ela pode ficar gaga, porque o espírito da criança pode ficar preso no fundo do mar. E se a gente não faz, se a gente desrespeita os preceitos da Mãe Terra, a gente desrespeita os preceitos da floresta, a gente acredita que a partir daí a gente tem um sofrimento psicológico, como é tido fora das aldeias indígenas, né? Quando uma criança nasce, por exemplo, a gente enterra o umbigo da criança na porta da nossa casa, debaixo da escada, porque a gente acredita que os Oinkupinkwarega, eles podem vir querer atacar aquela criança, né? E que o vínculo com o território ele é tão forte, que depois que a gente falece, a gente volta para nossa terra de origem, né? Então, se a gente estiver em qualquer outro lugar fora da nossa aldeia, a gente vai voltar a ser enterrado lá, aonde está o nosso umbigo. Então, para vocês verem o quanto o vínculo com o território é forte, né? Então, a quebra desses preceitos nos traz um adoecimento psicológico, como fala o não indígena. Eu trouxe esse exemplo porque eu gosto de comparar o que, na nossa visão, é diferente do não indígena, do foco, como a gente chama, né? Então, eu sempre gosto de comparar. Enquanto um adoecimento espiritual para nós, povo caigangue, é visto como depressão, sendo tratado, medicalizado, para nós isso que se chama saúde mental é uma visão totalmente ocidental, né? Porque para nós ela engloba vários aspectos muito mais amplos, né? Então, para nós, tudo está ligado. O corpo, a mente, o território, a espiritualidade, tudo está conectado. E quando uma parte adoece, todo é afetado. Então, o nosso cocar ele é sagrado, a pintura, o canto, a dança. Enquanto alguns brincam de ser indígena, ou melhor, índio, né? Porque não se fala indígena, se fala índio, que é uma forma pejorativa. Estão batendo na boca e fazendo os nossos filhos estão morrendo pelo simples fato de terem nascido indígenas, né? Não somos reconhecidos como profissionais, temos que lutar todos os dias e mostrar que somos potentes, que, enfim, que temos capacidade para aquele cargo, infelizmente, né? E aí, no 19 de abril, as crianças estão brincando de ser indígena dentro da sala de aula, mas aí as professoras, enfim, vão ensinar que quem descobriu o Brasil foi Cabral. É algo assim, enfim, que a gente poderia discutir muito mais, mas enfim, eu estou trazendo isso para dizer o quanto isso também nos adoece e adoece o nosso coletivo, né? Então, o nosso Kanyaga Marran são os nossos territórios demarcados, protegidos, é uma outra forma de produção, né? Então, os nossos alimentos sem veneno, que são as nossas engorô, que a gente chama, que são as nossas comidas típicas, né? É a permissão com a mata, para abraçar uma árvore, por exemplo, né? Vocês já abraçaram uma árvore e viram o quanto ela é potente? É sentir o cheiro das matas, em resumo, isso é uma forma de conexão com a Mãe Terra. E quando a gente aprende a trançar, os nossos pais nos levam para dentro da mata e a gente pede permissão e escolhe uma aranha. Pois é, muita gente tem medo de aranha, mas para nós a aranha ela é sagrada. Então, com todo o respeito e delicadeza, a gente vai passar a mão na aranha e pedir permissão para ela dividir com a gente os mesmos dons que ela tem. Por quê? Porque a gente acredita que ela é sagrada. E se vocês pararem para olhar,
ela quem faz as mais belas teias, né? Os nossos mais antigos, eles têm dons como pegar folhas secas no início da mata e saber a medicina tradicional que tem ali. Isso são momentos terapêuticos. A floresta tem espírito, ela tem vida, ela respira. E tirar uma casca de árvore, a gente vai pedir licença, porque a gente acredita que para pegar um entatá, que a gente chama, que são os nossos remédios na mata, a gente respeita a saúde das florestas, a saúde das árvores. Isso é essencial para pensar uma psicologia Kaigang, né? Afinal, a saúde do humano, ela depende dessa saúde da floresta. A nossa medicina tradicional, ela é essencial para a vida do Kaigang, né? E com isso, eu trago a pandemia. O quanto nós, seres humanos, dependemos da floresta, porque a própria pandemia trouxe isso, né? Um desequilíbrio total, a pandemia, né? Então, a gente hoje, dentro das aldeias indígenas, a gente conseguiu fazer, sim, um isolamento lá no início. Foi com muita dificuldade, porque a gente ficou super abandonado, né? Não apareceu FUNAI, não apareceu CESAI, faltou medicamento, tudo. A gente ficou à mercê dessa doença, mas a gente lutou até o fim e está conseguindo vencer. Perdemos guerreiros muito importante, né? As nossas lideranças que em busca de melhorias, em busca de fármacos, em busca de alimentos para as aldeias indígenas que estavam fechadas, acabaram contraindo essa doença, né? Esse espírito ruim que nos ronda, e infelizmente aldeias. Então, o Covid hoje, a gente acredita que a gente conseguiu se livrar dele dessa forma que eu trago para vocês, vivendo esses momentos terapêuticos, né? Com o chá, com o banho, né? Principalmente com os nossos chás, porque muitas das vezes que a gente estava sem remédio, a gente acabava tomando apenas a nossa medicina tradicional, que foi essencial para nós, né? Foi essencial para a nossa vida. O nosso tempo ele é um pouquinho curto, então eu agradeço muito a vocês e dizer que a gente precisa disso para as nossas vidas, e levem para a vida de vocês também, porque a gente está enfrentando sim a pandemia, sofrendo com o não luto, né? O não luto para nós é algo muito complicado, porque a gente precisa passar pelo luto, a gente precisa enterrar os nossos mortos, a gente precisa chorar os nossos mortos. Isso é essencial para pensar uma saúde mental, isso é essencial para pensar a saúde de um coletivo. E a gente não está conseguindo fazer isso, né? Dos nossos guerreiros que partiram. Então a gente tem o Kikikoi, por exemplo, que agora, assim que as coisas melhorarem um pouco, a gente vai fazer. Kikikoi é a adoração aos mortos, né? A gente vai oferecer presentes àqueles nossos entes queridos que partiram e a gente não conseguiu se despedir. E se a gente não faz esses ritos, se a gente não faz esses momentos terapêuticos na nossa aldeia, a gente sofre castigos, né? E o próprio Jung fala que ser normal é a meta dos fracassados, né? Então, quero que vocês levem muito isso para a vida de vocês. Quem já sentiu o cheiro da chuva molhando a terra? Isso é cheiro de vida. O quanto o fogo, a fumaça, a cinza, eles são ingredientes indispensáveis para nós, para a nossa vida. A gente acaba esquecendo disso, né? Então, eu, Regiane Kaigang, agradeço muito, né, pelo espaço, e também gostaria de dizer que eu sorri e festejo o meu território, o meu corpo. O primeiro território que eu descolonizo é o da minha pele, né? Então vamos pintar a universidade, a selva de pedras de Urucum e Genipapo. A universidade é território indígena, porque onde houver um indígena vai ser território indígena, né? E com essa pandemia, com esse desgoverno, a gente está abandonado sim, mas a gente não vai arredar o pé, porque a gente nasceu na luta, a gente não escolheu estar na luta, nascemos guerreiros, e a gente vai lutar até o fim, até porque a gente não ganhou nada, né? Pelo contrário, a gente sempre lutou, e a gente vai continuar lutando, porque não vai ser uma PL 490 de um marco temporal que vai nos derrubar. Esse Brasil é indígena, né? E a gente, infelizmente, o povo não indígena, né? Ele não reconhece a mãe indígena, ele apenas tem orgulho de seu pai europeu, né? E que a gente vende saúde. Infelizmente, hoje o povo não indígena ele vende saúde. Enquanto o povo Kaigang, os povos indígenas, a gente trabalha a cura com medicina tradicional, com canto, com dança. Então, muito obrigado pelo espaço. É isso. Eu acabei me atrapalhando um pouquinho no final agora, que são minutos, passam rápido, né? Então, muito obrigado pelo espaço. Gratidão a todos.
Rejane, você foi ótima, não se atrapalhou em nada, não, né? Eu até agora estou pensando como que eu vou te chamar, né? A gente está te chamando de Rejane, mas como você falou, de fato, a gente precisa, né, aprender as outras linguagens, né? Nós temos muitas no Brasil, né? E a gente fala o português, né? Que é o português que veio de Portugal. A gente fez o português brasileiro, mas quantos outros tantos idiomas nós temos, né? Então já começa assim uma colonização por aí, né? Então muito legal, assim, quanta aprendizagem, né, na sua fala. Eu gostei muito, eu estou em pleno acordo assim com vocês, né? E quantas lembranças e sensações vocês, né? Tanto a Regiane Pafé, é assim que eu falo, quanto o Marlon, né, despertaram, assim, acho que é isso, né, a gente precisa lembrar isso do cheiro da terra, né, a chuva, né, molhando a terra, né, essas sensações, assim, que fazem a gente lembrar, assim, bom, estamos vivos, então a gente precisa saudar essa vida, né, então falar em saúde, falar em tantas outras coisas, então muito importante. O tempo, de fato, né, estou aqui um pouco assim nessa cronometragem do tempo, isso é péssimo, né, eu não gosto de estar nesse lugar, mas enfim, essa é a função de mediação que eu também assumo, assim, espero estar à altura de vocês aí para poder, né, para a gente poder, enfim, compartilhar, né, essas experiências, né, que são dolorosas, né, não foi nada fácil enfrentar, e eu e algumas pessoas ali, nós temos alguns comentários, né, temos algumas perguntas, assim, eu vou fazer algumas, a gente tem, né, um limite aí de tempo, então eu vou ler algumas perguntas aqui para vocês e acho que vocês podem ficar muito à vontade para responder algumas, né? Depois a gente pode até ver, pessoal, quem não conseguiu fazer perguntas ou num outro momento, a gente pode encaminhar para a comissão organizadora. Eu me responsabilizo de estar conversando com o Marlon e com o Rejane num outro momento e a gente tentar responder caso não esse espaço-tempo aqui fique, né, limitado, tá bem? Então, a primeira pergunta que eu vou ler é a da Dini, né, que está aqui conosco, e ela faz uma pergunta para a Rejane. Então, ela diz assim, Rejane, ótimo, Dini. Rejane, qual a postura mais adequada tu consideras que a profissional não indígena de psicologia, portanto eu, né, a Dini, por exemplo, né, poderia ter ao atender uma pessoa indígena? E as posturas mais inadequadas, né, aquelas que devem ser evitadas? Então, essa é uma primeira pergunta, tá? A Dini também colocou uma pergunta para o Marlon, tá? Eu vou ler aqui rapidinho e aí já passo a palavra para vocês também. Então é a seguinte, ó. Marlon, poderia falar um pouco sobre esse lugar que tu ocupas de estudar, ser porta-voz da história indígena, sendo um homem branco? E como nós, pessoas não indígenas, podemos também contribuir? Então essa foi a pergunta da Dini, tá? Eu vou fazer uma pergunta também, vou me dar ao direito aqui, né, bem cara de pau, assim como a gente fala, de fazer uma pergunta para vocês, assim, acho que escutando cada um aqui, eu fiquei pensando assim, nossa, quantos enfrentamentos vocês fizeram ao Covid-19 nessa pandemia, né, que já estamos aí há algum tempo enfrentando ela, eu queria que vocês pudessem contar, de repente, qual foi o momento que mais os marcou nesse enfrentamento, né, ao longo de quase 2 anos aí que a gente vive em pandemia. Então, se vocês pudessem contar um pouquinho também, né, eu ficaria muito, assim, mais feliz ainda, né, porque apesar dos pesares, é muito bom estar aqui com vocês. Então, acho que a gente fica com essas 3 primeiras perguntas, e agora eu vou organizar para ver se dá tempinho também para a gente ver um segundo bloco. Pode ser assim, pessoal? Então, não sei, a gente, como estava com a Rejane agora, a gente pode voltar para a Rejane primeiro e depois a gente passa para o Marlon, pode ser assim? Então tá bem, obrigada. Rejane, contigo. Eu agradeço se vocês colocarem as perguntas aqui na frente, que daí a gente acaba não esquecendo de alguns detalhes. Primeiro, eu acho que enquanto profissional, a gente, infelizmente, acaba impondo a nossa saúde para o outro. Não só na área da psicologia, enfim, em todos os espaços, eu acho que isso é algo muito ruim que a gente faz. A gente não respeita o outro, a gente impõe algo ao outro. Então, eu acho que tudo começa pelo respeito. Você respeitar o lugar do outro, ouvir mais e impor menos. Eu acho que essa é a resposta, né? A gente ouvir mais sem impor a nossa saúde para o outro, né? E uma postura que é muito inadequada, que eu vejo, essa forma de, porque o indígena, ele tem que, sei lá, ter o cabelo escorrido, ele tem que ter os olhos puxados, e assim, mas é indígena, ok, eu acho que assim, a gente
sabe que a gente é indígena, né? E infelizmente nos colocam numa postura bem complicada, muitas vezes, quando dizem assim, fulaninha, a indiazinha pode falar sobre isso, né? Então, infelizmente, a gente vê muito isso hoje. Eu acho que isso é uma postura muito inadequada. Eu via muito na universidade, eu me sentia muito mal com isso, porque muitas das vezes eu não queria falar sobre aquilo. Mas, enfim, por ser pioneira, né, enfim, em tal coisa, eu precisava falar sobre isso. E eu acho que algumas posturas que a gente tem que evitar é achar que o índio é coitadinho, o indígena, né? O índio é uma forma pejorativa. Quero que vocês levem isso para vocês também. Somos indígenas, somos 305 etnias, porque enquanto vocês veem lá uma mãe com seu filho sentadinho lá vendendo seu artesanato e diz, ai, coitadinha, vou doar um dinheirinho. Gente, aquela criança está super bem cuidada, ela está no calor da família, a mãe não está terceirizando o serviço, ela está sendo bem cuidada, a mãe está vendo a criança se alimentar, a mãe está ensinando para a criança como fazer a cestaria, a mãe está ensinando a criança como caminhar com as próprias pernas, que eu acho que é justamente isso que a gente precisa no mundo não indígena, ensinar os nossos filhos a caminhar, né? Porque quando a gente acaba soltando os nossos filhos, depois eles acabam não conseguindo caminhar, eles são muito dependentes de nós. E os nossos filhos na aldeia, não, eles são muito livres. Eles se conhecem, tanto na parte de gênero e sexualidade. O meu nome é Pufé, mas poderia ser um nome para alguém masculino. Não vou me identificar como mulher, ou enfim, né? Enfim, eu acho que teria muita coisa, sim, mas é isso, bem resumido. Marlon, passo para ti. Excelente pergunta da Jeanne, né, Rejane? Muito bacana. De fato, o que aconteceu, não existe porta-voz da cultura indígena, assim, não existe, ninguém dá voz ao outro. O que acontece é que o antropólogo ele tem uma, digamos assim, na troca, na reciprocidade, na partilha, através do convite que é feito pelas lideranças indígenas, o antropólogo é procurado justamente porque o indígena não está sendo amparado pelos órgãos de Estado, municipal, por exemplo. Um dos casos típicos foi a projeção de estereótipos, né? Por exemplo, essa noção de que veio a pandemia de Covid-19, agora os indígenas vão ser os mais impactados, são os coitadinhos, eles têm a imunidade mais fraca, eles vão morrer todos. Então isso muito prefeito falou na minha cara. Eu estava com o João Batista, o cacique, e ele falou assim, nossa, esse cara está embebido de estereótipo, ele acha que o indígena é aquele mesmo de 1500. Então o antropólogo ele vai ser uma espécie de interlocutor, de ponte, não de porta-voz, ninguém dá voz ao outro, não existe isso. O que a gente faz é uma parceria para poder conversar e dialogar. Nós temos muitos estudantes indígenas dentro da universidade que também se sentiram muito impactados com esses estereótipos que são arremessados e jogados por causa... nós somos Juruá, né, branco, o Fon, né, o branco, né, nós somos branco, no caso, nós temos muito internalizado o capitalismo, sabe, Dini? Nós internalizamos muito a jornada de trabalho, o capitalismo, nós internalizamos muito esse sistema brutal. Os indígenas têm os seus modos de vida tradicionais que são respeitados pelos antropólogos, que se sentem à vontade mediante convite. Então não existe um porta-voz, existe uma troca, uma reciprocidade. E muitas das comunidades indígenas que nós fomos visitar a convite, elas estavam sofrendo justamente porque não deu mais para vender artesanato, porque teve isolamento social, teve toda aquela coisa. Mas nenhum prefeito queria escutar isso, porque nenhum prefeito queria os indígenas no centro da cidade. Entendeu? Aí é que está a transferência de ódio, preconceito de raça, e o antropólogo traduz isso em miúdo e diz assim, olha, vamos parar com isso, porque o próprio vírus ele não é indígena. O vírus ele é um vírus que veio de longe, é um inimigo comum a todos. Vamos respeitar as comunidades no seu ponto de vista. Então eu me sinto muito confortável de ir visitar as comunidades que nos conversam, porque nós somos pontes. Assim como eles me ajudaram a me reconectar espiritualmente com a natureza, que ainda é um processo evolutivo. Levei meus filhos, fizemos todas as bênçãos do rapé. Mas eu acho que a palavra-chave é respeito, escutatória, compreensão, troca de saberes. Todos ganhamos muito com saberes indígenas, muitos mesmo. Olha a fala maravilhosa da Rejane, que nos brinda com saberes ancestrais.
Isso é maravilhoso. Então essas pontes que são criadas são pontes que só têm a ganhar a psicologia moderna, transcendental. Todos nós temos a ganhar com isso. Muito obrigado pela pergunta. Acho que é isso mesmo, pessoal. Eu fiz uma pergunta, mas eu não sei como colocar ali no YouTube, tá? Então, na verdade, assim, eu queria saber de vocês, assim, qual foi o momento mais marcante, assim, talvez mais impactante, assim, para vocês durante essa pandemia, assim, que marcou, né? Assim, como professora, né, no caso do Marlon, eu como mestranda, como, né, psicóloga, no caso da Rejane, nesse enfrentamento da pandemia, assim, acho que a gente poderia, né, não sei se vocês pudessem comentar um pouquinho sobre isso, tá? E aí eu já, em seguida, acho que ainda dá para fazer mais uma ou duas perguntas, a gente vai aqui ver e já lançamos para você. Então, acho que para mim o que mais me marcou, na verdade, tem um contexto muito amplo, que é o nosso coletivo, então uma falta de alimentos era algo que me doía muito, né? Então, por eu ser uma profissional, mas infelizmente eu estava desempregada no ano passado, que foi enfim, o pico da pandemia, e que muitas mães iam me procurar, né? Porque precisavam de alimento para os filhos, porque precisava, enfim, de um leite para um filho. Isso foi algo que me doeu muito. E eu lutei muito fazendo rifas, fazendo vaquinhas e comprava cestas básicas e fazia lives e pedia, enfim, ajuda para o pessoal e depois prestava conta mostrando as cestas básicas e entregava. Porque, como disse o Marlon, os prefeitos, enfim, FUNAI, CESAI, ninguém ajudou, nada. Foi indígena lutando por indígena. Foi isso que aconteceu. Porque ninguém vê, por exemplo, a minha cidade é Nonoai. Ela é muito pequena. A minha aldeia é maior do que Nonoai, do que a cidade. Só que você não vai ver um indígena trabalhando no supermercado. Você não vai ver um indígena trabalhando na loja, porque somos invisibilizados. Isso é uma forma de preconceito, como a gente diz, né? Existe um preconceito muito grande, existe um preconceito com estereótipo. Então, por exemplo, quando a gente chega em locais e nos veem, não, mas esse é indígena, automaticamente o teu currículo é jogado no lixo. Porque não temos esse direito. Infelizmente, isso acontece muito. Mas algo que me doeu muito na pandemia é quando um dos guias encantados chamou, né, os Yangrê, como a gente chama, e me disse que a minha mãe iria falecer. Eu acho que isso para mim foi assim algo muito complicado. E eu eu me desesperei na hora, eu não sabia nem dirigir, assim. Eu peguei o carro do meu irmão e corri atrás da minha mãe. Falei, olha, mãe, aconteceu isso, isso, isso. E a minha mãe ficou assim, porque a minha mãe ficou muito bem de saúde. Eu tô contando isso para vocês entenderem um pouco o quanto essa espiritualidade, para nós, ela é muito forte. Então eu corri atrás da minha mãe, eu e minha cunhada, né, minha Ambré. A gente correu atrás da minha mãe e falei, olha, mãe, aconteceu isso, isso. E ela, como assim, né? Como, né? Eu tô bem. Ela disse, eu tô bem. Eu falei, não, vamos atrás do Cuiã. Quando a gente chegou na casa do Cuiã, ele disse, olha, se você tivesse chegado um pouquinho mais cedo, talvez eu não fosse conseguir segurar. Porque o espírito dela tá indo embora. Para vocês verem o quanto esse vínculo para nós com o território, com as florestas, com os guias, para nós ele é muito forte. Isso é saúde para nós. Então, o espírito da minha mãe estava saindo do corpo da minha mãe. Uma semana depois, a minha mãe estava com Covid. Imagine como eu me senti. A saturação da minha mãe começou a baixar. E o médico me disse assim, olha, Rejane, se a tua mãe não melhorar um pouquinho, até de tarde a gente vai entubar. E o que me vinha na cabeça? Minha mãe vai morrer. Mas a gente lutou, desculpem, com todas as forças que a gente tinha. Medicina tradicional, banhos, todo mundo da família se cuidou e a gente já não tinha mais nem forças para fazer tudo que a gente queria fazer. A gente conseguiu salvar a minha mãe, mas foi bem difícil. E ela me disse, minha filha, só não deixa eles me levar para o hospital, porque ela já estava assim muito mal. E a gente conseguiu salvar ela com medicina tradicional, porque para vocês terem ideia, não tinha remédio no posto. Né? Então acho que assim teve muitas coisas, mas o que mais me doeu, enquanto mãe, saber que uma criança não tem um alimento, né? E essas mortes, essa questão do luto, o quanto isso nos adoece. Para mim,
o mais chocante foi a criação do Conselho Indígena de Rio Grande, um dos poucos conselhos indígenas municipais como política pública. Agora, o que me doeu mesmo foi o abandono completo por parte do órgão fiscalizador que nos tratou como inimigos, inclusive é uma militar que está na coordenação. A CESAI também virou as costas. Nós batemos várias vezes na porta das instituições, não houve resposta nenhuma, e houve algo estranho do ponto de vista cultural. Houve um aumento do autoritarismo. Então os militares foram para cima dos indígenas com arrogância de poder militar, o que nós não víamos desde 64. Olha, talvez o SPI ainda tinha, de Darcy Ribeiro, o SPI ainda tinha um trabalho dentro dos moldes da época, claro, mas o que nós não víamos há muitos anos, a invisibilização desses 6 mil índios lá na frente de Brasília, lutando, o poder das mulheres indígenas, Wapixana, Guajajara, que não estão aparecendo em nenhuma parte da mídia, que ainda estão lá acampados, com as lutas indigenistas, enfim, não apareceu. Então, me parece que o próprio órgão responsável está trabalhando para esconder, para invisibilizar, para apagar, para... Isso é o que mais me dói, é a ausência do Estado completa, falta de assistência de saúde mental, enfim, nós não temos a quem recorrer por enquanto. Muito obrigada por esse compartilhar, né? Acho que me sinto assim também muito indignada, né? Que nem vocês, né, apresentaram, porque são situações limite que a gente não deveria estar passando, né, pessoal? Mas como disse a Rejane, né, os indígenas, eles enfrentam desde que, né, os europeus vieram aqui para nossa terra, né, para o Brasil. Eu fiquei pensando, enquanto o Marlon falava, o quanto a gente também, né, se coloca à mercê de tudo isso pelas nossas lutas, né? Agora a Marcha das Mulheres, o Avante, foi em plena pandemia. E enquanto a gente era atacado, né? Muitas pessoas nos atacavam nas barracas, e assim, isso era visto, enfim, nas redes, e isso era tido como normal. E eu fico pensando, como assim nós somos seres humanos lutando pela mesma causa? E na verdade, se vocês forem pensar hoje, a gente luta por vocês. O que será de nós sem ar, sem água? Não existe ser humano, não existe indígena, não existe branco, não existe preto, não existe amarelo, não existe azul. Simplesmente nós vamos embora. E nós vamos embora da mesma maneira que chegamos, lutando. Porque o indígena não tem medo de luta. Nós nascemos na luta. E nós lutamos também por vocês. A causa indígena, ela é nossa, gente. Ela não é só dos povos indígenas. Estamos em pleno desequilíbrio, onde a ditadura do relógio é mais importante que você abraçar uma mãe, agradecer aquela pessoa que fez o teu alimento, olhar para o céu e ver que tem estrelas, olhar para o céu e ver que o quanto o sol é potente, o quanto nós precisamos dele para ter vida. A gente se esquece disso. Eu acho que está na hora de a gente acordar para a vida e ver que isso não é uma demanda apenas dos povos indígenas. E a gente tem que se dar a mão, sim. Porque hoje vocês não estão sofrendo, mas os seus filhos, os seus netos, eles vão herdar essa herança que os povos indígenas lutam. E que os não indígenas viram as costas. Jogam agrotóxico no rio, jogam, enfim, papel, plástico nos rios. O peixe está indo embora, o rio está indo embora, e com ele nós estamos indo embora. Eu acho que é algo para a gente refletir. Acho que é bem isso mesmo, pleno acordo, e, né, daqui para frente também acho que isso a universidade também me mostrou, e assim como eu, acho que vários outros colegas também, né, nós também todos, né, devemos lutar aí pelas causas indígenas, né, não é só dos indígenas, é de todo mundo. Então, é uma honra, né, estar aqui com vocês, né, conhecer a Rejane, o Marlon,
Foi muito legal, foi minha primeira live, tá? Vou confessar que agora no final estava meio nervosa no início, mas vocês foram ótimos, né, aqui conosco, muito gentis, né, muito delicados, apesar do nosso tema que é tão... Quantas lutas a gente ainda tem, né, pessoal? Muitas lutas pela frente. Enfim, acho que a gente encerra, né, as perguntas que não puderam ser respondidas, eu me comprometo, como eu falei, né, a comissão organizadora me envia, eu faço contato com os nossos convidados. Agradeço mais uma vez a vocês, foi muito importante, e eu acho que a gente vai encerrando por aqui, tá bem? Muito obrigada pela paciência, né, por me escutarem aqui, porque hoje a palavra era dos nossos convidados, tá bem? Um abraço para todo mundo que nos vê, e uma boa noite. Jerusa, mana, Oi. eu quero fazer um encerramento. Já que eu não consigo estar aí do lado de vocês, eu quero levar um pouquinho do meu povo para vocês, né? A gente sempre inicia com um canto, com uma dança. Eu acho que eu gostaria de encerrar com um canto e uma dança. Eu acho que a gente vai fazer isso com fechamento de ouro, né? E eu tenho um poema que tem no meu TCC, até deixei o link pro pessoal, né? Se tiver interesse de ler, tem umas coisas bem bacanas, assim, acho que vocês vão gostar. E eu trago esses momentos terapêuticos vividos. Peraí, vou colocar aqui. Agradecemos, então, as ricas participações, agradecemos por terem tecido esses diálogos que também nos convidam, né, a adentrar uma dimensão do sensível, da presença, nessa natureza que somos, né? Então, partimos para um próximo momento, nos despedimos e até uma próxima. Bom, então continuamos com a nossa programação artístico-cultural, com o projeto Interligas.